Fala galerinha, o professor Carlos Alex. Eu vim fazer aqui esse comentário da prova da UES porque depois de muitos pedidos dos alunos, né, para falar como é que achou da prova, eu resolvi fazer esse comentário aqui, certo? Primeiro caso, eu quero dizer que contra dados, não argumentos, certo? Então a gente vai mostrar dados aqui, certo? Eu não tentar não levar para o lado pessoal e sim analisar os dados, certo? Então vamos lá. O que acontece? Né? Quando a gente analisa a prova, você percebe, o problema 1 é um problema que envolve equação de segundo grau, é um problema de nível médio, porque já caiu em algumas provas da UES. Não é considerado um problema muito difícil, mas é um problema de médio ali, não é, para se resolver, certo? No problema 14 é um problema também que eu considero médio, certo? Fiz a resolução de todos aí para vocês. Não é um problema muito difícil, mas também eu não considero um problema fácil, então eu também classificaria como médio, certo? A 15 é difícil, só essa ideia do múltiplos, se não fosse isso era um problema até fácil, mas essa ideia do múltiplos eu também não considero fácil, então também para mim é um problema médio. Problema 16 eu já acho um problema difícil, certo? Muito difícil. Problema difícil para estar numa primeira fase, mas essa questão ela é um pouco complicada para os alunos. A resolução dela em acabar com o logaritmo e aí numa equação de segundo grau não é fácil. O problema 17 é muito difícil. Eu acho que esse é um problema difícil para uma segunda fase, quanto mais para uma primeira. Então eu considero esse problema como muito difícil. E binômio de Newton, né? Você tendo que aplicar o termo geral e analisando os casos. Problema 18, problema de números complexos, não usual, né? Creio que você que estuda para o Enem, mas para quem estuda o S, deve ter estudado esse problema. É um problema intermediário, não considero um problema fácil, mas também um problema não é difícil. Então também classifico como médio, porque quem estudou a parte de complexo mesmo, aprofundado, entrou, daria para resolver esse problema, certo? Sem muita dificuldade. Entender que quando eu acho as raízes do Z, o Z é o A mais BI. Né? Então daria para resolver esse problema. Mas eu também considero um problema médio. Problema 19, né, que muitas pessoas disseram que é um problema fácil. Eu também não consideraria fácil, tá bom? É um problema médio. Até agora, nessa prova não teve nenhum problema fácil, tá certo? E é um problema de sequências, né? Você teria que perceber o padrão, né? Ali a ideia é que sempre cai sequências, PA, PG, essa daí é só um problema inicial de analisar uma sequência, certo? Problema 20, trigonometria não muito usual. É um problema de médio para difícil, certo? Então é um problema em que é uma equação trigonométrica, tem que resolver, tem que relembrar novamente. Para quem estuda somente para a prova da UES, é um problema médio, certo? Mas como a maioria dos alunos estudam mais para o Enem, é um problema difícil, né? Médio para difícil, certo? Problema 21, problema clássico aí da UES. Então esse problema médio, mas eu creio que daria para fazer. E o último 22 também, problema médio. Então, assim, no geral, pessoal, eu considero que foi uma prova de médio para difícil. O grande problema é porque não caiu nenhum problema fácil, certo? Então, eu considero esse problema um pouco mais, essa prova um pouco mais difícil por conta disso, certo? Então, mas assim, bem estilo S, né? Problemas bem recorrentes da UES. É bem a cara da UESP, números complexos, sequência, não é aquela de equação de segundo grau. Então fica aí a minha opinião sobre a prova, a minha análise sobre a prova e falando novamente, né? É uma prova estilo S, porém dessa vez não veio um problema fácil, nenhum problema fácil na minha opinião, certo? E também problema muito difícil, como foi o caso do binômio de Newton e o caso não muito difícil, mas classificaria como difícil o problema de logaritmo. Beleza, pessoal? Então, um forte abraço e até a próxima.